Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Tamo junto aí? Alguém deu um sinal de vida? Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Boa noite, família do Barquinho. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Lu. Boa noite, Luzinete. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal da Dom Romano. Boa noite, Cris de Varginha. Rafaela. Boa noite, queridos. Boa noite, Alex. Como é que você tá, irmão? Boa noite, Irka. Ana. E aí, queridos? Boa noite, Aline. Você que tá aqui por hoje, é? Boa noite, Regina. Boa noite, Sandra. Boa noite, Livroteca Jequitibá. Boa noite, Pá Rocha. Boa noite, Pati, Solange. Que bom, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês mais uma noite, mais uma caminhada aqui, né? Pelo Evangelho do Cristo. Como é que vocês estão? Tá dando para ouvir aí? Tá legal o som? Vocês me falem, tá bom? Aliás, vocês sempre me dão um feedback aqui, tá bom? Que bom, Alexandra, que bom que você tá ao vivo aqui com a gente, Denise, Mariana, Carla, que bom, boa noite, querida, boa noite, Kátia, Fabrício, Lourdes, boa noite, Gustavo, um abraço aí pro Japão, Fernanda, boa noite, Sidra, que bom. Meus irmãos, bora navegar? Boa noite, Dona Rosa, beijo pra senhora, boa noite, Jaque, que bom. Firme, forte e remando. Vamos que vamos. Boa noite, Felipe, neto da dona Dulcineia. Um abraço para você. Tá travando, Tati? Qualquer coisa entra e sai de volta. Eu tô sempre fazendo as lives no 5G agora, aí parou de travar, né? Então qualquer coisa vocês falem aí, tá bom? Mas vamos lá então, meus irmãos. Hoje a gente tem uma navegação linda, muito especial pela frente. Ah, só que tem um pequeno detalhe. Eu esqueci de pegar o livro. Deixa eu buscar. Um segundo. Não sai daí, peraí. Opa! Agora sim! Senão como é que a gente faz sem livro, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Então vamos lá. Vamos preparar nosso coração juntos neste momento. Eu tenho certeza que a gente vai viver uma live linda na noite de hoje. Então, se você puder, vai lá agora lá na sua cozinha ou aí perto de você, busca um copinho de água, põe do ladinho aí, viu? Para que a gente possa, nesse instante, vibrar juntos, pedir juntos. O Theo tá bem, tá fazendo um pouco de birra agora, vocês estão escutando. Isso chama-se sono. Mas vamos lá, vamos navegando juntos, né? Então bora preparar o nosso coração? Nesse instante, meus irmãos, eu gostaria de te convidar a sentar numa posição confortável, respirando fundo. Essa respiração tem uma importância muito grande, porque quando a gente respira, a gente volta pra gente. E eu te pergunto, durante o dia de hoje, quão pouco a gente voltou pra gente, não é verdade? Talvez por alguns segundos, talvez por no máximo 1 minuto, mas a gente acabou vivendo um pouco mais fora de nós. Então nesse instante é o momento que a gente vai dedicar aqui 30 minutos, 40 minutos a nós, ao nosso encontro com Jesus. E é agradecendo por Ele que a gente começa a noite de hoje.
Obrigado, mestre amigo. Visita neste instante o lar de cada um que aqui está, envolvendo num abraço fraternal, que ao longo dessa canção, meus irmãos, vocês possam sentir a presença de Jesus te abraçando, te envolvendo, te fortalecendo se é de força que você precisa, te trazendo consolo, se o que você precisa neste momento é o consolo, te trazendo conforto, se a vida ficou um pouco difícil demais. Obrigado, mestre amigo, que essa canção seja um acalento teu. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Mas sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E Deus cuida de mim. Põe a mão no seu coração, canta comigo. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ai, que coisa mais boa. Que coisa mais boa a gente trazer essa certeza no nosso coração, meus irmãos. Que Deus cuida de nós nesse instante, cuida de mim, cuida de você. Deus cuide de você, Ritinha. Um beijo para você, querida. Viu? E nesse instante que todos nós se sintamos um pouco cuidado. Não é, Alexandra? Não é, meus irmãos? Aline, Elânia, beijo, querida. Que todos nós possamos ser cuidados dentro das nossas dores, dentro das nossas necessidades. Porque esse instante é um instante de cuidado. Um instante de amor, é um instante... Só que para a gente ser cuidado de verdade, a gente tem que parar de pensar um pouco no nosso problema
E a gente tem que, a partir de agora, abrir o nosso coração para a voz, para a solução. Então, que a gente possa, nesse instante, se entregar por inteiro, com o coração aberto e dizer para si mesmo, essas palavras vão ser cura para mim, vão me trazer luz, vão me trazer amor, vão me trazer tudo de bom, né? Então eu vou pedir licença agora para a gente desconectar um pouquinho os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais na nossa lição de hoje, no nosso livrinho Levantar e Seguir, né? E a lição de hoje se chama Deus basta. Deus basta. É uma afirmação, na verdade. Deus basta. Você acha que Deus basta? Não parece um pouco de conversa de fanatismo? Deus basta. Não preciso de mais nada. Será que esse é o sentido da nossa lição de hoje? Não sei. Vamos descobrir junto, não é? Então a lição de hoje, ela começa com uma pequena frase de Santa Teresa d'Ávila e diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E aí a lição de hoje começa assim: a casa da nossa vida deve estar edificada na rocha da confiança em Deus. Dar mais crédito ao problema do que ao amparo divino é sinal de que a nossa casa está edificada na areia. Temos razão suficiente para confiar em Deus, porque Ele é o autor da nossa vida, o Pai que nos ama e que por isso jamais nos abandona. Aprendamos a confiar em Deus com este salmo de Davi. Sê para mim o rochedo que me acolhe, o refúgio seguro para minha salvação, pois tu és minha rocha e meu baluarte, pelo teu nome me diriges e me guias. Que nenhuma adversidade nos cause temor, porque a mão de Deus nos guiará em todas as situações de perigo. Haja sempre na confiança de que a divina presença do Pai orienta os seus passos. É no momento do apuro que o Pai se mostra mais presente ao lado do Filho. É na hora da dor que seu amor nos envolve mais vivamente. A dor está de passagem, a presença de Deus é eterna. A paciência é o tempo que Deus pede para vencermos os obstáculos. É bom lembrar, porém, que Deus não está longe e inacessível. Ele mora no coração de cada um de seus filhos. É lá que está a nossa força. Lição de hoje é uma lição bem forte, né, meus irmãos? Bem forte. E hoje eu queria começar a nossa live um pouquinho diferente. Eu queria te convidar a mentalizar uma situação, né? Então, se você quiser fechar os olhos, for mais fácil para você, fica à vontade. Imagina agora uma criança que segue dentro do carro de seu pai, viajando à noite por uma estrada. Essa criança olha pela janela, está tudo escuro, ela não conhece aquela estrada, ela não sabe o significado daquelas placas que ela vê passando, ela não sabe quantos quilômetros faltam para chegar ao destino, ela não sabe qual que vai ser a próxima curva, ela não sabe sequer direito para onde ela está indo. Mas mesmo assim, depois de algum tempo, ela dorme. E aí talvez você fique pensando, como é que alguém consegue dormir sem ter a menor ideia de onde está indo? Se olha pela janela e só vê escuridão. Talvez a resposta esteja no fato de que aquela criança não conhece a estrada, mas ela conhece quem está dirigindo. E talvez a fé
nesse questão do Deus basta tem alguma coisa a ver com isso. Porque uma coisa é a gente acreditar em Deus quando a gente conhece a estrada. Quando a saúde está boa, quando as pessoas que amamos estão perto, quando o dinheiro dá para pagar as contas, quando a gente faz uma prece e é atendido exatamente do jeito que a gente pediu na prece. Mas e quando fora disso escurece? E quando a gente não reconhece mais o caminho, quando alguém vai embora, quando o dinheiro aperta, quando a gente pede e aquilo que a gente pede simplesmente não vem. Deus ainda basta? É uma pergunta. A lição de hoje começa com aquela fala de Santa Teresa d'Ávila. Parece simples, né? Mas olha o quanto, se a gente conseguisse viver a fala de Santa Teresa, a gente seria diferente. Diz: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E talvez hoje a gente possa pensar numa diferença simples. Acreditar em Deus e confiar em Deus são coisas diferentes. Muito diferentes. Acreditar em Deus é saber que Ele existe. Eu acho que todo mundo aqui acredita. Agora, confiar em Deus é continuar a viagem quando eu já não reconheço a estrada. E eu não sei se todo mundo aqui confia. Então, eu queria que você guardasse essa imagem durante toda a nossa conversa da noite. Você pensa na criança que está por uma estrada que não conhece, não entende das placas, não sabe para onde está indo, quando vai chegar, mas mesmo assim dorme, porque confia em quem está dirigindo. E aí talvez a gente vai para a primeira frase, né, da lição de hoje, que diz assim: a casa da nossa vida deve estar edificada na rocha da confiança em Deus. Interessante, né? E aí imediatamente a gente lembra daquela conhecida parábola, né, de Jesus que cita no livrinho. 2 homens constroem a sua casa, um sobre a areia, outro sobre a rocha. São casas parecidas. Aí vem a chuva, sopra o vento, as águas sobem, e existe um detalhe muito importante nessa parábola, que talvez a gente não pense tanto. A tempestade chegou para as 2 casas. A tempestade chegou para as 2. A casa que também era edificada sobre a rocha também enfrentou a tempestade. Isso é importante, sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente às vezes cria uma ideia de fé muito infantilizada. Sabe aquela ideia assim, ó, se Deus estiver comigo, nada de ruim vai me acontecer. Mas não é isso que o Evangelho promete. Não é isso. Pessoas de fé também adoecem. Pessoas boas também perdem pessoas que amam. Famílias unidas, famílias amorosas também enfrentam problemas, divergências, projetos fracassam, relacionamentos terminam. Então, a fé não necessariamente muda o tempo. A fé muda o terreno sobre o qual a gente constrói a casa. E isso faz toda a diferença. E aí eu começo te perguntando uma coisa. Sobre qual terreno você construiu sua casa hoje? Onde você colocou a segurança dessa tua casa? Está sobre o terreno do dinheiro? O terreno do teu emprego? Está sobre o terreno da tua aparência? No relacionamento? Nos filhos? Onde você colocou a sua segurança? Na saúde? Na aprovação dos outros? Claro que tudo isso é importante, eu sei disso. Filho, emprego, aparência, saúde, aprovação, eu sei, isso é importante. O problema é que tudo isso pode mudar. Tudo isso pode mudar. E se toda a minha sustentação está construída sobre algo que pode mudar, eu vou viver constantemente com medo de perder. Não é? Talvez confiança em Deus não seja a gente deixar de amar as coisas da vida. Talvez é amar profundamente
mas não transformar nenhuma delas no único chão possível para que continue existindo. Percebe? Porque se aquela criança no carro, no começo da nossa história, né, tivesse que saber cada metro de estrada, cada curva, cada placa, cada quilômetro, ela jamais iria dormir, descansar, seguir a viagem em paz. Então, talvez confiança, trazida pela lição de hoje, seja perceber que se por um lado eu não controlo tudo aquilo que acontece na estrada, por outro, eu não preciso pensar que eu estou dirigindo o carro sozinho. E eu diria que isso é mais que confiança. Isso é fé. Fé não é crer numa estrada perfeita. Céu ensolarado, pista lisinha, não. Fé não é crer numa vida sem tempestade. Fé é possuir dentro de nós alguma coisa tão sólida, tão firme, que mesmo que a tempestade venha, ela não consegue levar. Ela não consegue levar. E aí, a gente continua na lição, né? Dar mais crédito ao problema do que ao amparo divino é sinal de que a nossa casa está edificada na areia. E aí talvez exista uma contradição muito nossa, né? Que a gente vai assumir aqui hoje juntos. A gente fala assim, Deus é maior do que tudo. 5 minutos depois, a gente fala assim, meu Deus, você viu o tamanho do problema que eu estou enfrentando? A gente acredita em Deus, mas às vezes a gente acredita muito mais no tamanho do meu problema. É aquela velha máxima. Quando você tem uma dificuldade muito grande, você costuma dizer para Deus o tamanho da sua dificuldade? Ou você costuma dizer para a sua dificuldade o tamanho do seu Deus? Percebe como são coisas diferentes? Né? E existe uma coisa muito curiosa quando a gente fala de dificuldade, né? A gente tem o costume de sofrer, além de ser por as coisas que a gente atravessa, por coisas que a gente sequer sabe se vai acontecer, né? Problemas que podem vir a existir. Então o médico pede um exame, a gente já mentalmente já tem 3, 4 doenças. Já fez tratamento, já está perdendo os cabelos, né? E dependendo da ansiedade, já está até organizando o inventário, não é? Às vezes um chefe manda uma mensagem, eu preciso conversar com você amanhã. Nossa Senhora, a pessoa já desespera. Pronto, já fui demitido, já não vou conseguir pagar a prestação, já estou na rua. E o chefe às vezes só queria conversar sobre o acerto das férias. Então a gente tem uma capacidade impressionante, meus irmãos, de sofrer por futuros imaginários que não vão acontecer, ou que 99% das vezes não acontece. A gente é assim por uma questão evolutiva. A gente aprendeu a prever o futuro como uma ferramenta de sobrevivência. O homem que tinha uma visão sobre o futuro sobrevivia mais, ele antevia a tempestade, a invasão, a guerra, mas hoje esse resquício do homem primitivo só serve para a gente despertar a ansiedade, né? E talvez essa criança no carro possa nos ensinar alguma coisa. Ela não fica perguntando, você que tem filho, a cada 2 minutos, ô pai, e aquela curva daqui 30 quilômetros? Você está lembrando dela, né? E se chover daqui 2 horas? E se tiver um buraco lá na frente? E se acabar a gasolina? Não. Ela nem está preocupada com isso, ela nem sabe quanto que tem no tanque. Ela nem sabe se tem curva, quantos quilômetros falta. Ela está vivendo o presente. O quilômetro que ela está olhando pela janela do carro. Pelo menos quando eu era criança era assim, né? Ela está ali olhando as árvores passar, os outros carros, o rio, os animais, enfim. E aí Jesus diz uma frase que parece ter sido feita especialmente para a nossa ansiedade, como se ele já antevesse, né, o que a gente viveria nos tempos de hoje. Ele diz o seguinte: a cada dia basta o seu mal. E se a gente pudesse traduzir uma linguagem mais simples, não pegue emprestado o sofrimento de amanhã. Porque amanhã
você talvez tenha recursos que hoje você não tem. Amanhã, você talvez encontre uma solução que ainda não surgiu. Uma pessoa nova que ainda não chegou. Uma força que você ainda nem descobriu que tem. Então, vou te fazer outra pergunta. Quanto da sua preocupação de hoje está realmente acontecendo agora? E quanto dessa preocupação pertence a um amanhã que a sua cabeça inventou? Pensa nisso. Pensa. Que às vezes a gente sofre tanto tentando prever a estrada que a gente esquece de viver a beleza do trecho que a gente está atravessando. Quem está dentro de você, do carro com você? Quem está no banco de trás? Quem está compartilhando? Que paisagem que tem ali passando naquele momento, né? Então esse é o convite. E talvez aqui esteja uma das mais difíceis lições da fé. Muitas vezes a gente diz, né? Eu confio em Deus, Eduardo. Só que no fundo a gente está querendo dizer, eu confio que Deus vai fazer o que eu estou pedindo. E são coisas bem diferentes, não é? A gente pede, Deus, faça esse relacionamento dar certo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar pingando de galho em galho. E às vezes o relacionamento termina. Deus, faz essa oportunidade acontecer, e aí ela não acontece. Deus, cura essa pessoa, e às vezes a cura não vem da forma como a gente esperava. E aí, muitas vezes a gente pensa o quê? A minha fé falhou, eu sou uma pessoa de pouca fé. E talvez não. Talvez a gente só está confundindo fé em Deus com fé no resultado que a gente desejava obter. E aí tem uma diferença muito grande entre eu confio que Deus fará o que eu quero e eu confio que mesmo quando a vida não acontece como eu gostaria, ela está no caminho certo. Já pensou? Se a gente conseguisse ter essa entrega? Como Jesus também fez. Isso não significa, meus irmãos, que a gente não possa pedir. Não é isso. Até Jesus pediu. Vocês lembram daquela passagem? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Até Jesus pediu. Ele pede, ele manifesta seu desejo. Ele não romantiza o sofrimento. Não fala, nossa, que bom sofrer. Não. Só que depois ele acrescenta, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes se o cálice não é afastado, não significa que Deus não ouviu a nossa prece. Significa muitas vezes que a gente precisa daquele cálice por perto para aprender uma lição. E talvez essa seja uma das maiores expressões de confiança. Pai, eu sei o que eu gostaria, mas eu reconheço que a minha visão alcança só um trechinho da estrada. E aqui cabe um cuidado muito importante. Muito importante. A gente, quando diz que deve confiar em Deus, não significa que a gente tem que abandonar o resto, né? Deus basta, mas é bem entre aspas, né? Porque se eu estou doente, eu tenho que procurar um médico. Não adianta eu ficar dentro do meu quarto rezando com a pneumonia. Se eu estou sofrendo emocionalmente, 2, 3, 4, 5 semanas na cama, não consigo nem levantar, não adianta a gente só abrir o evangelho. Eu preciso ter um movimento, preciso buscar ajuda, uma terapia, um médico. Se tem um problema no meu relacionamento, eu preciso conversar com o meu parceiro. Não adianta só eu fugir para o centro espírita ou fugir para dentro da igreja, não. Se eu tenho dívida, eu tenho que organizar minha vida financeira. Então, fé, meus irmãos, nunca pode ser uma desculpa para a gente fugir da nossa responsabilidade. Não, 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 não. Talvez fé tenha mais a ver com eu faço tudo aquilo que depende de mim e eu entrego aquilo que não depende de mim. Diferente, não é? Diferente. Porque tem um momento da viagem que a gente às vezes tenta tomar o volante. Você já tentou tomar o volante da tua vida? Muitas vezes? Eu também. E quase sempre eu me estrepei. Então imagina novamente essa criança que a gente conversou. Se no meio da estrada ela resolve levantar do banco de trás, sair da cadeirinha e falar assim, ô pai, sai daí, deixa eu dirigir um pouco. A gente ia achar um absurdo, não é? É uma criança, ela não sabe dirigir.
Nem conhece a estrada, não sabe nem o que é acelerador, embreagem, marcha. Mas então por que a gente faz algo parecido com Deus? Não faz? Deus, me passa o volante da minha vida aí rapidinho, sabe por quê? Porque eu acho que eu sei uma rota melhor. Porque eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Então, o que você está tentando controlar hoje que nunca esteve verdadeiramente no seu controle? E às vezes isso tem te causado tanto sofrimento porque você está preso nesse trecho da estrada. Reflita sobre isso, né? Continuando. O texto diz: é no momento do apuro que o pai se mostra mais presente ao lado do filho. E é verdade. E depois fala assim, ó, é na hora da dor que o seu amor nos envolve mais vivamente. E eu acho essas frases muito bonitas, né? Mas elas precisam ser olhadas com um pouco de cuidado, né? Deus não está menos presente quando a gente está feliz. Talvez nós é que quando está tudo bem, a gente percebe Deus muito menos, não é? Quando a vida funciona, é muito fácil a gente acreditar que a gente é autossuficiente. Eu resolvo tudo, eu fiz tudo, eu controlo tudo, eu dou conta, olha como minha vida está próspera. A gente às vezes nem lembra de Deus nesses momentos, né? Até que aparece alguma coisa que não obedece às nossas mãos. Uma sala de hospital, uma madrugada esperando uma notícia, uma perda, um diagnóstico, uma situação com o filho. E aí, meus irmãos, não tem currículo, dinheiro, inteligência que seja valioso neste momento, né? De repente sobra apenas um ser humano dizendo: meu Deus, me ajuda, né? E aí a gente deixa muitas vezes de ter aquela oração automatizada ou infantilizada que diz, ou sempre começa assim, né? Deus, tira isso da minha vida. Ou Deus, resolve isso para mim. Não. São nesses momentos de provação que a nossa oração amadurece. E sabe por que ela amadurece? Porque a nossa intimidade com Deus também se torna maior. E aí, ao invés de falar, Deus tira isso, Deus resolve isso, Deus cura isso, a gente fala assim, Deus, fica comigo enquanto eu atravesso isso. Percebe como é diferente? Como soa até diferente se você fechar seu olho nesse instante, pôr a mão no seu coração e falar assim, meu Deus, esteja comigo enquanto eu estou atravessando mais esse deserto. É muito diferente, meus irmãos, da gente simplesmente entregar o problema na mão dele e falar assim, o senhor se vira, foi o senhor que me deu isso. Então, talvez você já tenha vivido alguma coisa assim, sabe? Que a situação não mudou imediatamente, mas apareceu uma força, você não sabe nem de onde veio. A dor ainda estava ali, mas você conseguiu levantar. Você não recebeu a resposta que você queria, mas você recebeu condição de suportar mais um dia. E aí, algum tempo depois, você olhou para trás e pensou, nossa, eu não sei nem de onde eu tirei força. Nem de onde eu tirei força. Bom, talvez você não tenha tirado sozinho, né? Talvez exista uma forma de milagre que a gente quase nunca chama de milagre. E sabe como se chama? Esse milagre se chama continuar. Continuar é um milagre. Continuar quando você achava que não ia conseguir. Continuar quando você jurava que não tinha mais força. Dar mais um passo, dormir, acordar, recomeçar. Continuar é um milagre. E às vezes o milagre não está em querer que a tempestade desapareça. O milagre está em você saber que você continuou apesar dela e ela passou. E você teve a coragem de continuar. Isso precisa nascer dentro de nós, meus irmãos. Esse continuar é um gesto de amor e de fé por nós mesmos. Porque este movimento da vida é que faz com que o cenário mude. É muito natural. É muito natural.
Um carro parado não modifica o cenário. Então, continua. Ah, mas eu estou chorando. Continua. Ah, mas eu estou sangrando. Continua. Não estou dizendo para você correr como antes. Talvez você precise de ajuda, mas você precisa continuar. Esse movimento é cura. E aí a gente chega àquela que para mim é a frase mais bonita do capítulo, que diz assim: a dor está de passagem. A presença de Deus é eterna. A gente esquece disso, né? Existe uma coisa muito curiosa no sofrimento da gente. O sofrimento distorce a percepção do tempo. Quando a gente está sofrendo, parece que vai ser para sempre. Uma separação acontece, o que a gente pensa? Eu nunca mais vou amar. Eu vou morrer solteiro. Eu nunca mais quero saber de homem na minha vida. Nunca mais quero saber de mulher. Não quero saber de ninguém. Uma dificuldade financeira acontece, minha vida acabou. Vou à falência, vou perder tudo. Um fracasso acontece, eu nunca vou conseguir. Uma perda, eu nunca mais vou ser feliz. E nunca é uma palavra muito forte. É como se a gente pegasse um capítulo do livro, um parágrafo do livro e transformasse aquilo em final. E não é um final. Não é um final, é um parágrafo. É no máximo um capítulo. Não é? E às vezes aquele parágrafo é que realmente trouxe uma atenção do escritor deste livro. Porque até então era um livrinho mais ou menos, sabe? Meio água com açúcar. Mas aí de repente aquilo que se atravessou te fez dar valor em cada próxima linha que você escreveu. E é igual aquela música diz, né? Tem aquela canção que diz, deixa eu ver se eu lembro. Ela fala assim: as cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Então o choro só vale ouro quando a gente insiste em continuar. Quando a gente se desnuda, quando a gente não se esquece das dificuldades, sim, mas do que a gente aprendeu também com elas, né? E aí o capítulo termina com algo que talvez seja fundamental, dizendo assim: Deus não está longe e inacessível. Ele mora no coração de cada um de seus filhos. É lá que está a nossa força. Então talvez essa última fala queira significar o seguinte: Deus não está longe. Deus não está lá no céu, distante de mim. Não está num lugar extraordinário. Não. Numa resposta espetacular. Num sinal luminoso que invade a sala da minha casa. Não. Deus talvez apareça na sua vida, meus irmãos, de maneira muito mais simples. Naquela pessoa que justamente naquele dia te telefonou ou te mandou uma mensagem. Fazia tempo que não falava com você. No amigo que sentou do seu lado. Naquela pessoa na fila da padaria. Na mãe que te abraçou. Na mão que segurou a sua. Numa palavra, numa música. Numa pessoa que simplesmente permaneceu ali. Talvez Deus tenha um hábito muito curioso. Ele gosta de usar pessoas. Às vezes a gente pede assim, ó. Já aconteceu com você? Deus, só não me deixa sozinho nesse momento. E aí alguém aparece. Deus, me dê uma direção. E aí surge uma conversa. Deus, me dê força. E uma pessoa nos ajuda a levantar. E a gente continua esperando que a presença luminosa de Jesus apareça na nossa sala. A gente continua dizendo: meu Deus, mas quando que o Senhor vai responder? E aí talvez ele lá de cima diga: meu filho, mas eu mandei a sua mãe ontem mandar aquela mensagem para você. Você não percebeu que eu estava usando a voz dela para falar com você? Eu mandei aquele amigo. Eu mandei você entrar nessa live hoje. Esse rapaz aí falou, você nem sabe quem que é, mas
Era o que você precisava ouvir. Eu mandei aquele médico. Eu mandei aquela pessoa que te abraçou. E também ela tem algo ainda mais bonito. Quando você se torna a resposta de Deus para alguém. Quantas vezes você também foi a resposta de Deus para alguém? Quantas vezes Deus também te usou? Alguém pediu, por favor, não me deixe sozinho. E aí você telefonou. Você mandou uma mensagem. Quando alguém estava prestes a desistir, foi a sua palavra, foi a sua presença que ajudou a salvar. Não é? Então, pare de procurar Deus no extraordinário. Quando a grande presença divina está normalmente nas coisas mais ordinárias. Não é? Me fala, quem foi presença divina na sua vida quando você mais precisou? E me fala de novo, para quem você pode ser presença divina neste momento da vida, que você sabe que está precisando? E agora, para a gente fechar, eu queria voltar, a sugerir que você mentalize aquela criança do começo da nossa conversa. Já é noite, o carro continua seguindo, aquela criança desperta, ela não sabe onde ela está, não sabe quanto falta, não conhece as curvas, talvez chova, talvez a estrada fique difícil, mas ela olha para frente, ela vê o pai no volante, e aí ela fecha os olhos e dorme de novo. Não porque ela conhece o caminho, mas porque ela conhece quem está conduzindo. Então, talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você tenha chegado nessa live com uma preocupação muito grande. Algo que você não está conseguindo resolver. Algo que não depende de você. Talvez você esteja tentando descobrir como que vai ser seus próximos 5 anos, o próximo ano, o próximo mês, a próxima semana, quando na verdade Deus só está iluminando os próximos metros. E talvez já seja o suficiente. Porque você não precisa conhecer toda a rota hoje. Você não precisa compreender todas as curvas hoje. Você não precisa saber exatamente onde a estrada vai dar, onde vai terminar. Talvez hoje, por hoje, você só precisa dizer para si mesmo: eu não sei o caminho inteiro. Está um pouco escuro lá fora, mas eu tenho certeza que eu não estou viajando sozinho. Tenho certeza. E talvez dizendo isso, ao invés de pedir apenas, Deus, quando isso vai acabar? Talvez a gente possa aprender também a perguntar, Deus, enquanto não acaba, como é que eu faço para atravessar isso contigo? Percebe? Porque Deus basta, como é a lição de hoje, isso não significa que nada fará falta. Não. Deus basta, mas algumas coisas farão falta. Algumas pessoas farão muita falta na nossa vida. A fé jamais vai eliminar a nossa humanidade. Não é porque a gente tem fé, não é porque a gente está próximo de Deus que a gente deixou de ser humano e sentir falta. Mas talvez esse Deus basta signifique algo mais simples. Significa que nenhuma falta precisa me convencer de que eu fui abandonado. Porque você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Pelo contrário, você foi cuidadosamente amado e pensado em cada detalhe da tua vida. E se hoje, meu irmão, minha irmã, a tua estrada estiver escura, se você não souber exatamente onde você está e nem conseguir enxergar a próxima curva, talvez você possa respirar e lembrar daquela criança. Talvez você não conhece a estrada, mas lembra quem está dirigindo. E por hoje, só por hoje, isso basta. Isso basta. Então, meus irmãos, essa semana eu pensei numa tarefa para vocês, para nós. Eu vou pedir para que você escolha uma preocupação, algo que está tirando seu sono, ou que está te trazendo uma angústia, ocupando um espaço muito grande dentro de você. Eu vou pedir para que você pegue uma folha e divide essa folha no meio. De um lado, você escreve, depende de mim.
E do outro lado você vai escrever: não depende de mim. Na primeira coluna, você vai colocar aquilo que você pode fazer diante dessa situação. Eu posso conversar, eu posso pedir ajuda, eu posso procurar um médico, eu posso mudar uma atitude, eu posso me organizar, eu posso trabalhar, eu posso pedir perdão, eu posso tomar uma decisão e faça. E faça. Já na segunda, você vai colocar aquilo que não está sob o seu controle. A decisão do outro, o resultado, o amanhã, aquilo que alguém pensa, aquilo que alguém sente, o passado. E aí, diante dessa coluna, vou falar para você fazer uma pequena oração, mais ou menos assim: Deus, eu vou fazer tudo que está nas minhas mãos. E eu vou entregar para Ti aquilo que não está. Vamos ser parceiro, Pai? Vamos combinar aqui uma dupla? Eu faço a primeira coluna e eu te deixo de uma vez por todas tomar conta da segunda. E é isso, meus irmãos. Eu te desejo muita coragem para que você consiga agir naquilo que te cabe. E eu te desejo muita humildade para você conseguir entregar aquilo que não depende de você controlar. E quando a preocupação voltar, lembre-se, eu não conheço a estrada inteira, mas eu conheço quem vai comigo dirigindo. Tudo passa, Deus permanece. Essa é a grande certeza. E é isso, meus irmãos queridos. Então, nesse instante, eu quero elevar o nosso pensamento até Jesus. E nesse instante eu gostaria de enviar essas vibrações de amor e de luz a todos aqueles que estão atravessando caminhos difíceis, tortuosos, de angústia, de medo, de tempestade. Momentos onde talvez não estejam enxergando o que acontece do lado de fora do carro e se esqueceram de que não são eles que dirigem o carro, mas é o Pai. Então, especialmente por esses eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor devolve a lucidez a eles quanto a essa certeza. Quero pedir em especial à minha irmãzinha Mayra Rocha, que essas vibrações cheguem até ela, diante de tudo que esteja atravessando, nas dificuldades, e de todos aqueles que por sua dificuldade, por sua pequenez, por sua imperfeição, comum a todos nós, sofrem as dores do mundo, as perseguições, e esquecem que quando a gente frutifica, a gente também leva pedradas. Então, por esses eu também peço, Senhor, que essas vibrações de amor alcancem o coração de cada um que aqui se faz presente. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, irmãos de caminhada, por caminharmos juntos. Que assim seja. Irmãos, obrigado pela presença de vocês. Espero do fundo da alma que alguma palavrinha aqui tenha feito sentido para vocês, tá? Quero pedir para vocês, ajudem compartilhando essas lives, né? Se você assiste depois no YouTube, curte, comenta, compartilha. Por quê? Porque o algoritmo entende que assim essa mensagem trouxe relevância para você e recomenda para mais pessoas. A gente não ganha nada com isso, nada que eu tenho é monetizado, né? Não tem nenhum tipo de lucro, mas o amor merece ser espalhado, a palavra merece ser espalhada, e às vezes uma simples mensagem pode ajudar a ressignificar uma vida, tá bom? Muita luz, muita paz a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.